Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi centrada na Europa e teve início em 28 de julho de 1914, durando até o dia 11 de novembro de 1918, quando houve a rendição da Alemanha. A Primeira Guerra Mundial foi conhecida como Guerra das Trincheiras. Isso porque as batalhas desenvolveram-se em trincheiras. Os soldados ficavam, muitas vezes, centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças eram um dos maiores inimigos dos soldados, às vezes até mais inimigos do que os próprios soldados adversários. Nos combates, houve também a utilização de novas tecnologias, como novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. E a Primeira Guerra Mundial foi motivada pela disputa hegemônica e imperialista entre os países europeus. A Primeira Guerra Mundial Na Primeira Guerra Mundial, formaram-se duas alianças, a Tríplice Entente, que era composta por Reino Unido, França, Rússia e seus aliados, e teve início. E a Tríplice Aliança foi formada em 1907. E também a Tríplice Aliança, formada em 1882, e era composta por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Em 1915, devido a disputas territoriais com o Império Austro-Húngaro, a Itália passa a apoiar a Tríplice Entente. E em 1917, os Estados Unidos passam a fazer parte. Os Estados Unidos entram definitivamente na guerra, fazendo parte da Tríplice Entente. Em 1918, devido à Revolução Russa, a Rússia sai da guerra. Na imagem, nós temos o mapa das alianças formadas entre os países na Primeira Guerra Mundial. As potências centrais são os países que faziam parte da Tríplice Aliança, em laranja, e em verde, os países que faziam parte da Tríplice Entente. E a parte clara são os países neutros. Na imagem, nós temos um grupo de soldados em uma trincheira. Causas da Primeira Guerra Mundial. Partilha da África por meio da Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ocorreu entre os dias 15 de novembro de 1884 a 26 de fevereiro de 1885. Alemanha e Itália não aceitaram a divisão da África, pois essa divisão
favoreceu principalmente o Reino Unido, favoreceu principalmente a Grã-Bretanha e a França. E a Alemanha, Itália receberam poucas terras na África. Então elas não aceitaram a divisão da África entre os países europeus. Outro fator que contribuiu para a Primeira Guerra Mundial foi a forte concorrência comercial entre os países europeus. As potências imperialistas buscavam principalmente mercados consumidores e também matéria-prima para as suas indústrias. A corrida armamentista. A corrida armamentista, com o surgimento de novas armas poderosas, gerou clima de apreensão e medo entre os países europeus, onde cada um tentava se armar mais do que o outro. Rivalidade entre França e Alemanha. A França havia perdido a região rica em minério de ferro e carvão mineral, que era a Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. E por isso a França buscava, de todas as formas, recuperar essa região. Movimentos nacionalistas. O pangermanismo, que tinha como objetivo criar um Estado único de língua germânica. São as línguas germânicas: o alemão, o sueco, norueguês e também o pan-eslavismo. Fazem parte do pan-eslavismo países de língua eslava: russa, os russos, ucranianos, poloneses. E também o nacionalismo na Sérvia, que a Sérvia buscava criar um país independente do Império Otomano. Outro fator que contribuiu para a guerra foi a construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, que essa estrada de ferro colocaria à disposição da Alemanha as maiores reservas de petróleo do Oriente Médio. E os mercados orientais, além essa estrada de ferro colocaria à disposição da Alemanha as reservas de petróleo do Oriente Médio e também os mercados orientais, além de ameaçar as rotas de comunicação entre Inglaterra e seus impérios, principalmente na Índia e na China. Crise, Crise no Marrocos. O Marrocos era uma área disputada por alemães, ingleses e franceses. Essa região, rica principalmente em minérios. Na imagem, nós temos um mapa onde a área verde é a área de domínio da língua alemã. E era essa área que a Alemanha pretendia construir o pangermanismo. E na imagem, nós temos a área em que há o domínio da língua eslava. E aí queria se formar o pan-eslavismo. E na imagem, nós temos o mapa da estrada de ferro Berlim-Bagdá,
que foi um dos motivos uma das causas da Primeira Guerra Mundial. E na imagem, nós temos a partilha da África por meio da Conferência de Berlim. É possível notar que a França e a Grã-Bretanha foram as mais favorecidas, foram as nações mais favorecidas com a partilha da África. O início e o desenvolvimento da guerra. Os momentos iniciais do conflito foi marcado pelo jogo de alianças, no caso, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, e também pelas hostilidades que arrastaram vários países. Em 1900, no dia 28 de junho de 1914, acontece o estopim que deu origem à Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, que foi Francisco Fernando Ferdinando. O assassinato do imperador Francisco Ferdinando na capital da Bósnia, Herzegovina, que era a cidade de Sarajevo, foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O assassinato de Francisco Ferdinando foi realizado por um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, que era contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia em relação ao crime, e no dia 28 de julho de 1914, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, dando início à Primeira Guerra Mundial. Outro dado interessante da Primeira Guerra Mundial é que, enquanto os homens lutavam nas batalhas, as mulheres eram quem ficavam responsáveis pela fabricação das armas. Em 1915, Japão e Itália entram na guerra. A Itália entrou na guerra devido à disputa na região do de Trentino. E o Japão se retirou do conflito após tomar os territórios alemães na China e algumas colônias alemãs na região do Pacífico. Em 1916, houve duas grandes guerras, que foram as Batalhas de Somme, que levou à morte de 1.100.000 mortos, e a Batalha de Verdun, que levou mais de 600.000 pessoas a morrerem. Os Estados Unidos vendiam alimentos, combustível, produtos industriais e máquinas para a França e a Inglaterra no sistema de crediário. Compre agora e pague depois da guerra. Porém,
Com o passar do tempo, a situação ficava cada vez pior. Destruição, fome, miséria e mortes. E os Estados Unidos começaram a temer que a França e a Inglaterra não pagassem pelas mercadorias compradas dos americanos. E com essa mentalidade, os norte-americanos começaram a fazer uma forte campanha a favor da entrada do país na guerra. E em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos carregados de mercadorias para abastecer a Inglaterra. Isso foi o estopim para que, no dia 6 de abril de 1917, o Congresso americano aprovou a Declaração de Guerra à Alemanha. E com isso, os Estados Unidos passam a lutar junto com a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Em março de 1918, após a Revolução Socialista na Rússia, a Rússia assinou um tratado de paz com a Alemanha e se retirou da guerra. A mesma coisa aconteceu com a Bulgária e com os impérios austro-húngaro e otomano. Enquanto os países se retiravam aos poucos do conflito, o povo alemão se rebelava contra a guerra. E em 1918, a Alemanha foi transformada em uma república e o novo governo assinou um armistício, dando por encerrado o conflito em novembro de 1918. E em 1919 tem início a Conferência de Paris, no Palácio de Versalhes, onde seriam tomadas as decisões diplomáticas do pós-guerra. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil participou enviando para os campos de batalhas enfermeiros e medicamentos para ajudar a Tríplice Entente. Na imagem, nós temos o retrato do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Consequências da Primeira Guerra Mundial: destruição física e econômica da Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava arrasada. Foram mais de 10 milhões de pessoas mortas, 30 milhões de feridas. E mais de 6 milhões de soldados voltaram para os seus países mutilados. No Tratado de Versalhes foi colocado o programa 14 pontos. O programa 14 pontos foi sugerido por países e entidades neutras ao presidente dos Estados Unidos em 1917. Woodrow Wilson, que então era o presidente dos Estados Unidos, levou essas ideias ao Congresso em 1918. E esse programa
foi colocado na pauta no Tratado de Versalhes. Além do programa 14 pontos, a Alemanha perdeu suas colônias na África e também na Ásia, além de ter que devolver a Alsácia e a Lorena para a França. O país ficou proibido de ter forças armadas e foi considerado culpado pela guerra. A Alemanha, humilhada, teve que pagar uma indenização aos vencedores e o país mergulhou na sua maior crise econômica da história. Na Alemanha não havia mais imperador e o país passou a ser uma república democrática, sendo chamada de República de Weimar até 1933, quando os nazistas tomam o poder. Além de pesadas indenizações que a Alemanha teve que pagar, outra consequência da guerra foram famílias destruídas e milhares de crianças órfãs. Os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo. Isso porque, durante a guerra e também após a guerra, a Alemanha estava arrasada e os Estados Unidos eram o principal fornecedor de produtos para a Alemanha. Fragmentação dos impérios austro-húngaro e otomano. Surgimento de alguns países, como é o caso da Iugoslávia, da Áustria, da Hungria, da Turquia. Também o desaparecimento de outros, como foi o caso do Império Austro-Húngaro e do Otomano. E a criação da Liga das Nações em 1919, que a Liga das Nações teve como principal objetivo evitar uma nova guerra mundial, que a Liga da Nova Guerra Mundial, que ela fracassou, pois anos depois houve a Segunda Guerra Mundial. Além desses fatores, o aumento do desemprego, da fome e da miséria se espalharam pela Europa. Após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia deixa de existir e no seu lugar dá origem à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E na imagem nós temos o mapa da Alemanha, nós temos o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial.